Deus estava dando o maior e primeiro presente que Ele poderia dar ao ser humano, o seu próprio Espírito. Deus, você vai ver lá no Éden que Ele deu ao homem um jardim, sim ou não? Ele deu ao homem a mulher, Eva, um baita presente, né? Cadê os homens? Quem pode dar glória a Deus pelas mulheres? Quem pode dar glória a Deus pelas mulheres? As mulheres, dão uma força aos homens aí, que parece que eles não tomaram café não, né? Quem pode dar glória a Deus pelas mulheres? Melhorou, pode melhorar, mas vamos seguir. Naquele instante, ó, apesar de Deus ter dado a esposa, apesar de Deus já ter dado o Éden, o jardim, perfeito, irmão, sem pecado, sem conta para pagar, sem doença, sem enfermidade, sem problema, toda aquela ambiência maravilhosa, onde Deus visitava o homem todos os dias, no cair da tarde. Aí, Deus também dá a sua palavra ao homem. Mas pastor, ainda não tinha a Bíblia ali, é verdade, não tinha a Bíblia escrita, mas Deus a sua palavra em forma de uma instrução para Adão. Colocou o homem no jardim para o guardar e o cultivar. Deus deu essa instrução. E deu outra, dizendo, de tudo que está aqui você pode comer, só não toque e não coma naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, mesmo com todos esses presentes, a gente poderia pensar, foi um grande presente a esposa, foi um grande presente o jardim, a própria palavra de Deus para ele, mas nada se compara a esse primeiro e maior e grande presente que Deus deu ao ser humano, que foi o momento de soprar o seu próprio Espírito dentro de Adão. E em Adão estava eu e você, amém? Então, nesse instante, o Espírito Santo é dado. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Deus sopra, se eu não me engano, na Bíblia, Deus sopra 3 vezes. Você tem um primeiro sopro aí em Gênesis 2:7. Você tem um segundo sopro, não vou dizer onde é, daqui a pouco eu falo. E ainda você tem um terceiro sopro de Deus. Deus somente sopra 3 vezes. Em toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. E foi especial esse primeiro sopro, porque Ele estava dando o Espírito dEle para o homem, amém? Então veja aqui, porque pastor, Deus deu o Espírito Santo lá no início. Eu creio em meu coração, que o próprio Deus, na sua onisciência, já sabia que é impossível para mim, para você, para o homem, para a mulher, viver nessa terra plenamente e cumprir o propósito de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo. Não tem como, irmão. Sem nos relacionarmos com Ele, sem estar debaixo do governo dEle. É por isso que eu chamo isso de Ruach sobre o Nefesh, porque é o governo do Espírito sobre a alma humana. Quando você vive fora desse governo, presta atenção, não tem vácuo de poder, não existe vácuo de poder. O que é isso, pastor? Não existe vazio de poder. Quando um poder sai, logo o outro ocupa o lugar. Não é assim? É ou não é? Isso acontece em qualquer área da vida. Infelizmente, no mundo lá tem aquele ditado, né? Saiu, perdeu, o povo bota esse ditado maldito, né? Para curar um amor velho, só um amor novo. Quem já ouviu falar isso? É maldito, para curar amor velho, só Jesus, né? Primeiro. Para depois Jesus trazer o amor certo, não o amor novo. Mas, preste atenção, o que é que esse ditado comum lá fora está querendo dizer? Quando sai alguma coisa, não fica vago o lugar, outro vem e ocupa. Se você no seu trabalho não se posiciona como deve se posicionar, vem alguém e ocupa o lugar que você não está se posicionando. É assim ou não é? Se no reino de Deus você não marca sua posição e ocupa aquele espaço, aquilo não fica vago. Se você não está debaixo do governo do Espírito, você vai estar debaixo de outra influência, que não é a influência de Deus. Pode ser a do diabo, pode ser do mundo, mas não há vácuo de poder. Então, no instante em que Adão e Eva perdem o Espírito Santo por desobedecer a Deus e quebrar a sua ordem, ali não fica vazio aquele lugar. O que eles não imaginavam, não podiam imaginar, é que ao trocar o governo do Espírito pelo governo do pecado, eles não imaginavam que eles estariam trocando o reino do céu pelo império das trevas. Estariam trocando o amor pela culpa e pelo medo.
estariam deixando de ser chamados de filhos para agora ser chamados de escravos. Eles não estavam imaginando isso. Talvez para nossa alegria e redenção, Deus decidiu soprar uma segunda vez sobre o ser humano, amém? Deus decidiu soprar mais uma vez sobre o homem. João capítulo 20, lá, vamos ler esse texto, quem está perto, a gente está em Lucas. João capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 22. Diz assim: e havendo dito isto, vou voltar para o versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Aqui Jesus já havia ressuscitado, amém? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, aleluia. Jesus soprou mais uma vez. O próprio Jesus disse, lá aqui em João capítulo 5, que o Filho não pode fazer nada que não viu o Pai fazer. Então o Pai sopra lá no Gênesis o seu Espírito, o homem vacila, o homem perde o maior presente que Deus lhe deu, o Espírito Santo. E Jesus paga um preço na cruz e morre e ressuscita para te devolver o que Adão perdeu, aleluia. Para trazer de volta o governo do Espírito e essa influência do céu sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque Jesus sabe, assim como o Pai sabia, que não tem como você vencer se não tiver o governo do Espírito Santo sobre você. Não tem como você vencer suas lutas emocionais, não tem como você vencer os seus vícios, não tem como você superar os seus desejos pecaminosos e ter vitória contra o pecado, não tem como você contar com os recursos do céu para te ajudar nos problemas da terra, se você não estiver debaixo do governo do Espírito. E Jesus devolveu isso aqui, irmão. Jesus soprou dizendo: recebei o Espírito Santo. Ele está soprando mais uma vez sobre você nessa noite. Fique com o seu coração aberto, crie essa expectativa, para que o Espírito Santo venha fazer algo na igreja, mas também individualmente na sua vida. Porque cada um aqui está em um nível de fé, cada um aqui tem um nível de maturidade, e no nível de fé e maturidade que você tem com Deus, Ele quer te levar para um degrau mais para cima, amém? Ele quer te puxar para cima. Sacode o seu irmão e diz assim: o Senhor quer te colocar de novo debaixo do governo do Espírito. Você está começando a entender que a maioria dos teus problemas, eu posso talvez dizer que mais da maioria, sei lá, os 90% ou mais dos seus problemas, simplesmente seriam resolvidos se você decidir hoje viver plenamente todos os dias da sua vida debaixo desse governo, do governo do Espírito Santo. A maioria dos nossos problemas acontece porque a alma humana é aquilo que fica no meio de campo entre o corpo, a carne e o espírito. Sabe, a alma é aquele lugar onde não tem nem preto nem branco, onde as cores se misturam. Por isso que você reage diferente a uma coisa que eu reajo. Por isso que você toma decisões que eu não tomaria. Por quê? Embora eu tenha um espírito, você tem um espírito, eu tenho um corpo, a sua alma tem uma vivência diferente da minha. E a sua alma, ela não é preto no branco. Ela tem aquelas nuances de cores diferentes. E por isso, você precisa do Espírito Santo mais do que o ar que você está respirando agora aí. Enche o teu pulmão de ar e vá, puxa o ar. Solta. Você precisa do ar que você está respirando. Não tem como você vencer, não tem como você subjugar os desejos do seu corpo, da sua carne, não tem como você superar seus problemas emocionais, depressão, opressão maligna, enfermidade, não tem como você lutar e vencer as trevas, se você não estiver debaixo desse governo. Decida hoje permanecer debaixo desse governo, amém? Em nome de Jesus. Jesus nos devolve o governo do Espírito Santo, por quê? Porque, irmão, o Espírito Santo na sua vida, ele é mais do que acessório, ele é essencial. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo é essencial na sua vida. Sacode ele,
Eu sei que ele está cansado aí, né? Do dia de trabalho. O Espírito Santo é essencial na sua vida. O que é uma coisa essencial, o que é uma coisa acessória, irmão? Quem tem alguma pulseira no braço aí? Levanta aí, as mulheres. Tem algum homem que tenha um relógio, alguma coisa assim, ó? Se você sair da sua casa de manhã para trabalhar e esquecer essa pulseira ou esse relógio, e você já está a 10 quilômetros longe da sua casa, você volta em sua casa por causa desse relógio, dessa pulseira? Então isso significa que isso é acessório. Você não volta atrás. Mas se você sai de sua casa, está dirigindo, e você andou alguns quilômetros, percebe, esqueci a carteira de motorista, você volta em casa para buscar ou não volta? Porque a carteira de motorista, ela não é acessória, ela é essencial. O Espírito Santo não é acessório na sua vida, ele é essencial, amém? Ele precisa estar com você, você precisa estar com ele. Sem ele você não vence, irmão. Sem ele você vai ficar a vida toda vindo terça-feira, quarta-feira, domingo, lutando com os mesmos problemas. E Deus olhando para você e falando: meu filho, você já poderia estar aqui, e você ainda está aqui, porque não entendeu que tem que andar mais ligado com o meu Espírito. A conferência sobrenatural vai ativar em você, em nome de Jesus, essa maior fome pelo Espírito Santo, amém? Eu gosto de dar um exemplo quando eu falo sobre isso, da feijoada. Se você fizer uma feijoada e você colocar uma carne de sertão, cadê os cozinheiros da igreja? Olha o Dani ali. Carne de sertão, botar uma calabresa, um paio, um bacon, né? Botar, tem gente que gosta de um pé de porco, né? Você bota essas carnes tudo aí e bota lá o feijão, vira feijoada sim ou não? Vira, né? Mas digamos que você não tenha o bacon, mas você tinha lá a carne de sertão, você tinha o paio, você tinha a calabresa, você tinha o pé de porco. Não tem o bacon. Vira feijoada ainda, sim ou não? Vira feijoada ainda. E se você não tiver nenhuma outra carne, ainda vira feijoada. Por quê? Porque as carnes são acessórias. Agora, se você não colocar feijão, vira feijoada? Se você botar outra coisa no lugar do feijão, vira qualquer coisa, menos feijoada. Bota uma folhinha de mandioca e vira o quê? Maniçoba. As mesmas carnes, já com outro nome, outro prato. Por quê? Porque o essencial na feijoada é o feijão. E os acessórios são a carne, por mais que a gente goste mais das carnes, né? Na feijoada. Então, irmão, não tem como você andar com o Espírito Santo considerando ele algo acessório na sua vida. Chega, esse tempo tem que acabar para você. Tem que acabar para você. Sem o Espírito Santo, você não é um bom marido. Sem o Espírito Santo, você não é fiel à sua esposa. Sem o Espírito Santo, você não é fiel ao seu esposo. Sem o Espírito Santo, você maltrata emocionalmente os seus filhos, porque você transfere sem perceber os traumas que você tem da sua infância para os seus filhos. Você precisa do Espírito Santo mais do que o ar que você respira. Eu preciso dele mais que o ar que eu respiro. Sem ele em nossa vida não dá, irmão. Não dá. Não tem como. É por isso que Deus deu no início, porque sabia que sem ele o homem não conseguiria. E é por isso que Jesus, a primeira coisa que devolve aos homens, depois de ressuscitado, é o Espírito Santo. É por isso que ele sopra novamente sobre nós. E os discípulos recebem ali de volta o que Adão perdeu. Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite, breve e curta, mas para despertar você, que nessa conferência sobrenatural você tem que aumentar a sua fome pelo Espírito Santo. E não é só por causa da conferência, é porque disso depende a sua vida, disso depende os seus resultados, disso depende a sua família, disso depende o seu casamento, disso depende a sua saúde, disso depende a sua existência, disso depende a sua eternidade. A sua eternidade depois daqui depende de você crescer no Espírito. Amém? Fica de pé para nós orarmos. Preste atenção aqui, ó. Jesus, ele era chamado filho de Davi, né? Filho de Deus, filho do homem, mas uma dos nomes que chamavam Jesus era filho de Davi. Por que Jesus era filho de Davi? Porque havia em Davi uma figura profética que apontava para Cristo. Davi
ele guerreou as guerras de Israel. Davi lutou as guerras de Israel. Ele lutou as guerras de Deus a favor do seu povo. E Davi foi rei. Jesus, o nosso Senhor, ele lutou as nossas guerras, amém? Na cruz. Você está achando que Jesus vai lutar a sua guerra? Ele já lutou há 2000 anos. É só você que não percebeu, que já tem que tomar posse do que ele fez. Mas ele lutou as suas guerras, ele te garantiu a vitória. Ele venceu os teus adversários na cruz. Por isso ele é semelhante a Davi. Agora Davi não edificou o templo que ele queria. Quem edificou o templo foi Salomão, seu filho. Assim como Davi é uma figura de Jesus, eu acredito que Salomão é uma figura profética do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para edificar o templo de Deus, que sou eu e você. Jesus pagou o preço, lutou as suas guerras e entregou você na mão do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem habitar em você, e você agora é templo de Deus, e você está sendo construído como casa de Deus. Assim como Salomão edificou o templo, ele está edificando a sua vida. Ele está edificando, ele está construindo isso em você.